brethren, please turn with me to Jeremiah and chapter 31. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias comigo em Jeremias, capítulo 31. And again, I'll ask Pastor Allen here to just read from verse 31 to the end of this chapter. E eu vou ler então do versículo 31 até o fim do capítulo. Jeremias, capítulo 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para a Goa. Todos os vales dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Well, brethren, we are continuing to look at the theme of the priesthood of all believers. Irmãos, então a gente continua a ver o tema do sacerdócio universal de todos os crentes. And as I have said, I am dealing primarily with the personal application or implication of this. E como eu já mencionei, eu estou lidando principalmente com as implicações pessoais desse tema. And I hope I have tried as much as possible to simplify this picture before you. E embora eu tenha batalhado o máximo possível para simplificar isso, that the priesthood of all believers describes what you are supposed to be in the church of Jesus Christ. O sacerdócio de todos os crentes descreve aquilo que vocês são, Yes, in the church of Jesus. que vocês devem ser, que vocês são na igreja de Jesus Cristo. You are not merely a visitor to sit at the back and be ministered to. Vocês não são simplesmente visitantes para sentar lá no fundo e serem então servidos, ministrados. You are very much part of what happens when the people of God gather together. Vocês são parte do que acontece quando o povo de Deus se reúne. Just as in the tabernacle or the temple, a priest was actively involved in the worship of God. Assim como acontecia no tabernáculo, o sacerdote estava ativamente envolvido no serviço, na adoração a Deus. I deliberately wanted to deal with this subject from Jeremiah chapter 31. I wanted to
Então eu quis lidar com vocês sobre esse tema a partir do texto de Jeremias, capítulo 31. Although the word priest or priesthood is not used in this passage, Mesmo que a palavra sacerdote ou sacerdócio não seja usada no texto. I have been using this passage because it is from these promises that the priesthood of all believers can be understood. Eu tenho usado essa passagem porque é a partir dessas promessas que o sacerdócio deve ser compreendido por nós. And I hope you noticed that each day, although we would begin here, we would end up in the New Testament where we see these promises lived out. E eu espero que você tenha percebido que em cada dia, embora nós tenhamos começado aqui nesse texto, nós sempre terminamos no Novo Testamento, percebendo como essas promessas são vivenciadas, experimentadas. So this is not just me connecting the Old Testament to the New, the Bible itself does that. Não sou apenas eu que estou criando um link aqui entre o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia faz isso. We have seen the content yesterday of the promises of God. Nós vimos ontem o conteúdo das promessas de Deus, That it is to put aside what belonged to the old covenant and to bring in a new one. que é de colocar de lado aquilo que foi apresentado na antiga aliança e trazer a nova. It is to put the law of God in our hearts. É colocar a lei de Deus em nossos corações. It is to make us a special people of God. É nos tornar um povo especial de Deus. It is to stop using human mediators. Que é parar de utilizar mediadores humanos. It is in order for all of us to have the knowledge of God. E é então que todos nós temos conhecimento de Deus. And also for us to experience the forgiveness of sins. E também é para nós a experiência do perdão de pecados. It is when all these realities become real to us and we believe them, E quando estas realidades se tornam de fato verdadeiras para nós cremos nelas, that we are enabled to carry out our role as priests of God. então nós somos capacitados a desenvolver o nosso papel como sacerdotes de Deus. Today we come to our last session, Hoje nós chegamos à nossa última sessão. and I want us to look at the implications of this upon us as individual believers. Eu quero que nós vejamos as implicações disso como cristãos individuais. And in a way, it is captured for us in the words that we find from verse 35 to the end of this chapter. We see this from verse 35 to the end of the chapter. Então, de uma forma, nós conseguimos enxergar isso a partir do versículo 35 em diante. Let me quickly explain this and then we will look at the passage together. Deixa eu explicar isso rapidinho para vocês, então a gente vai olhar na passagem. From verse 35 down to the end of this chapter, Do versículo 35 até o fim do capítulo, God is looking into the future Deus está olhando para o futuro and assuring the people of God e Ele está assegurando ao seu povo, who are right now under captivity, que agora está debaixo de cativeiro, they are being punished because of their que sins. está sendo punido por causa dos seus pecados. God is promising them that they will have a better future. Deus está prometendo ao seu povo que ele terá um futuro melhor. He is basically saying that I am the one who has created the universe. Ele está basicamente dizendo: eu sou aquele que criou o universo. I am the one who keeps this universe going the way it is going. E eu sou aquele que mantém o universo caminhando da forma como ele segue. And it is
me who will ensure that my city, which was Jerusalem here, continues to the very end. E sou eu que me assegurarei de que a minha cidade, Jerusalém, continue até o fim. I will cast off, rather, let me quickly change it a little bit. That is when, if I fail to be that God that I am, that is when I will fail to look after Israel. Então, se eu falhar em ser o Deus que eu sou, então é quando eu vou falhar com essas promessas que eu estou dando para Israel. That's what it says between verse 35 and verse 37. É isso que ele está dizendo do versículo 35 até o 37. He's really saying, because of who I am, Ele está dizendo, por causa de quem eu sou, these people that are right now under captivity will be restored and they will go from strength to strength. essas pessoas que hoje são cativas serão restauradas e levadas de força em força. Verse 38 to the end of the chapter Versículo 38 até o fim do capítulo is now telling us that the city of Jerusalem will be rebuilt. ele está dizendo que a cidade de Jerusalém será reconstruída. In fact, its borders will even grow further. E de fato as suas fronteiras irão além, ela crescerá. And then he ends by saying, it shall not be plucked up or overthrown anymore forever. E ele encerra dizendo: esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Now there are a number of ways for us to think about it. Agora, há várias maneiras da gente pensar. One way would be for us to go to days such as the days of Nehemiah, Uma delas é ir até os dias de Neemias, when Jerusalem's walls were rebuilt, quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos, and say that that is the fulfillment of what God is promising here. e observando isso, dizer que esse é o cumprimento da promessa que Deus deu a Jeremias. The problem with that is that God is saying, I'm going to make a new covenant with my people. O problema com isso é que Deus está dizendo: eu farei uma nova aliança com o meu povo. And as you and I very well know, this new covenant was ushered in when Jesus Christ came. E como você e eu sabemos, essa nova aliança se tornou plena quando Jesus veio. There's another way we can try and look at this. E há uma outra forma então da gente observar isso. And it is to imagine that one day in the future, the physical city of Jerusalem will be rebuilt. Que é imaginar que algum dia no futuro a cidade física de Jerusalém será reconstruída. And I know that there are some who even today hold on to that view. E eu sei que existem alguns hoje que ainda pensam dessa forma. And so they sit and wait for that to happen. E então eles sentam e esperam isso acontecer. Again, the basic problem with that is that in the new covenant, all the nations of the world will contribute individuals into God's kingdom. E de novo, o problema com essa perspectiva é que na nova aliança todas as nações contribuirão com pessoas para esse reino. You remember we saw that when we went on to look in 1 Peter and also in the book of Revelation. Então vocês devem lembrar que a gente viu isso quando mencionou o texto de 1 Pedro e também de Apocalipse. That the special people of God are now from every nation, every people, every language, and so on. Nesses textos, o povo especial de Deus é um povo que vem de todas as tribos, raças, línguas, nações. There's a third way of looking at it. E há uma terceira forma de enxergar esse texto. And that's the one I am proposing to you. Essa que eu quero propor para vocês. That whereas Jeremiah is speaking in terms of
Old Testament language, E é a seguinte: enquanto Jeremias está falando em termos, ou utilizando termos de linguagem do Antigo Testamento, ultimately this is fulfilled in the New Testament church. em última análise, isso é cumprido na igreja do Novo Testamento. In other words, you and I can look at this passage of scripture and see God promising His church to continue to the end of the age. Em outras palavras, eu e você podemos olhar para esse texto e perceber que Deus está prometendo que a igreja, Continuing and growing to the end of the age. a igreja vai seguir crescendo. In other words, we must constantly think in terms of the people of God. Em outras palavras, a gente pode pensar nisso em termos do povo de Deus. And God is saying, if I can use New Testament language, I will build my church. E Deus está dizendo, se eu posso usar a linguagem do Novo Testamento, eu edificarei a minha igreja. And the gates of Hades will not prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As long as I am God, my kingdom will continue to grow and to spread. Enquanto eu for Deus, o meu reino vai continuar a crescer e se espalhar. Now, if we agree with this third interpretation, Se a gente concordar com essa terceira interpretação, it then becomes clear to us that there is a responsibility that we have. passa a se tornar claro para nós que há uma responsabilidade que nós possuímos. Because when God speaks in terms of, I will rebuild these walls, Porque quando Deus fala em termos de eu reconstruirei os seus muros, He is not going to come down Himself and begin to do that work. Ele não vai vir do céu ele mesmo e começar a fazer esse trabalho. We saw the picture in the days of Nehemiah. Nós vimos essa figura nos dias de Neemias. When each one of God's people was playing his role in the building of those walls. Quando cada um do povo de Deus cumpria o seu papel na reconstrução das muralhas. That's exactly the way it is with the New Testament church. E é exatamente assim que funciona com a igreja do Novo Testamento. This passage will be fulfilled as God works through you and me to build His church. Essa passagem será cumprida enquanto Deus trabalha através de mim e de você para construir, para edificar a sua igreja. And let me say it again, Deixa eu dizer novamente. because herein lies our individual responsibility. Porque é aqui que repousa a nossa responsabilidade individual. This promise of God here will be fulfilled as you and I fulfill our responsibility in the Church of Christ. Essa promessa de Deus será cumprida quando você e eu cumprirmos a nossa responsabilidade na igreja de Cristo. There are three areas in which this must be done. E há três áreas em que isso precisa ser feito. The first is in the worship of God. A primeira é na adoração a Deus. You see, this is what God is interested in. É nisso que Deus está interessado. When the children of Israel were punished and sent into captivity, Quando o povo de Israel foi punido e levado para o cativeiro, it was because they were compromising the worship of God. foi porque eles estavam distorcendo, deturpando a adoração a Deus. They were bringing into Israel the worship of idols. Estavam trazendo para Israel a adoração a ídolos. God looked at that as though it is a wife who is committing adultery. Deus olhava para isso como uma esposa que está cometendo adultério. And when He sent
went Israel into captivity, he likened it to a man divorcing an adulterous wife. E quando ele enviou Israel para o cativeiro, ele assemelhou isso a um homem que envia ou se divorcia da sua esposa. God is jealous for his glory. Deus tem ciúmes de sua glória. He is jealous about his worship. Ele tem ciúmes de sua adoração. Sin has destroyed the true worship of God, the whole world. O pecado destrói a adoração a Deus no mundo inteiro. Human beings have come up with their own kinds of worship and they worship their own idols. E os seres humanos surgiram então com suas próprias formas de adoração e adoram os seus próprios ídolos. And you, who are the priests of God, E vocês, que são sacerdotes de Deus, are to bring the true worship of the living God back into the world. devem resgatar ou colocar de volta no mundo a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. You alone who worship through Jesus Christ worship God correctly. Vocês, somente vocês que adoram a Jesus Cristo, adoram a Deus de maneira correta. Let's quickly see this in Hebrews and chapter 13 Vamos dar uma olhada nisso rapidinho em Hebreus, no capítulo 13. and verse 15. Hebreus 13, versículo 15. Hebrews 13 and verse 15. Hebreus 13, versículo 15. O texto diz assim. Eu vou esperar um pouquinho mais. O texto diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Notice it says there that through him, referring to Jesus Christ. Percebam que o texto diz por meio de Jesus. Let us continually offer up a sacrifice of praise. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Not a sacrifice of animals, no, Não sacrifício de animais, because that has been replaced through the death of the Lord Jesus Christ. porque isso já foi substituído na morte de Jesus. And we are coming to God through him. E nós estamos nos achegando a Deus através de Cristo. So what we do now is we come to him with praise and worship. O que a gente faz agora é a gente se aproxima de Deus em louvor e adoração. And this verse goes on to say, it is the fruit of lips that acknowledge his name. E o versículo segue dizendo que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. It is the fruit of our lips. É o fruto dos nossos lábios. In other words, we come to God and use words to praise him. Em outras palavras, nós chegamos a Deus e utilizamos palavras para louvá-lo. Our hearts know the living God. Nossos corações conhecem o Deus vivo. Our hearts have been washed by the blood of Jesus. Nosso coração foi lavado pelo sangue de Jesus. And therefore we have access into the presence of God. E portanto nós somos levados, nós temos acesso à presença de Deus. And we worship him according to what he has said we should do. E nós o adoramos de acordo com o que ele diz que devemos fazer. And that's going to be different from every other religion in the world. E isso é diferente de qualquer outra religião no mundo. Because they don't worship through Jesus Christ. Eles não adoram através de Jesus. And we are going to do it according to his word. E nós vamos fazer de acordo com as suas palavras. We will ensure that as individuals we are playing our role in securing the worship of God.
E nós vamos, como indivíduos, nos assegurar de que estamos cumprindo o nosso papel de acordo com as suas palavras. We will do so in our homes, Faremos isso em nossos lares and we will do so in the church, in the gathered assembly. e faremos isso na igreja, na assembleia, na comunidade de Deus. We are offering as priests the sacrifice of praise to God. Nós estamos oferecendo como sacerdotes sacrifícios de louvor a Deus. Are you doing that? Você está fazendo isso? Are you deliberately doing that? Você está fazendo isso deliberadamente? Do you deliberately set aside the times that are there for the worship of God? Você separa de propósito, separa tempo para adoração a Deus? Do you play your role to make sure that your church worships God according to His word? Você cumpre o seu papel para que a sua igreja adore a Deus de acordo com a sua palavra? Because that's your responsibility as a priest of God. Porque essa é a sua responsabilidade como sacerdote de Deus. You must be deliberate about committed to it. Você deve ser deliberado no seu compromisso com isso. There's a second area that we are to apply this, Há uma segunda área que a gente deve aplicar, and it is to the area of work. e é a área do trabalho. That place where you spend 5 to 6 days a week. Aquele lugar onde você passa pelo menos 5 a 6 dias da semana. That place where you spend literally your whole day. Aquele espaço, aquele lugar onde você gasta literalmente o seu dia inteiro. Again, you are to do your work as a priest of God. E de novo, você deve fazer o seu trabalho como um sacerdote de Deus. Let me try and explain that to you. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. You see, work must not be something we do simply because we want to earn a salary. O trabalho não deve ser algo que a gente faz simplesmente para ganhar um salário. We are to do it as God's representatives on earth. Nós devemos cumprir o nosso trabalho como representantes de Deus na terra. When God made Adam and Eve, Quando Deus criou Adão e Eva, He said to them that they should be fruitful, they should multiply, they should fill the earth, and they should subdue it. Ele disse a eles que deveriam frutificar, multiplicar-se, dominar a terra, Fill it and then subdue it. Povoar a terra e então dominar sobre ela. That was to be their responsibility as they are in a relationship with God, their Maker. E essa é a responsabilidade que eles tinham no relacionamento que possuíam com o seu Criador. But when they sinned against God, Mas quando eles pecaram contra Deus, they did not care about God anymore. eles não se preocupavam mais com Deus. So now everything became self-centered. E tudo agora passou a ser egoísta. It is all about me and not thinking in terms of God and His world. Tudo passou a ser sobre mim e não sobre Deus e sua palavra. And consequently, God punished them, for example, through the flood in Noah's day. E por isso Deus os puniu, por exemplo, na história de Noé e o dilúvio. But here we are now. We know God. Mas hoje a gente está aqui, a gente conhece a Deus. And because we know God, we can go back to that commandment Porque conhecemos a Deus, a gente pode voltar a esse mandamento and realize that God has left His world in our hands that we can look after it. e perceber que Deus deixou a sua palavra em nossas mãos para nós de fato
nós cuidarmos dela. That God wants us to use the gifts and abilities He has given us to look after His world for 6 days and then worship Him on the 7th. Eu falei, a sua palavra é o seu mundo. Deus deixou o seu mundo para nós cuidarmos dele. Okay. So God wants us to look after His world for 6 days. Então, Deus quer que nós cuidemos do seu mundo por 6 dias. And then to worship Him on the 7th. E então o adoremos no 7º. Let's go back for a moment to Hebrews chapter 13. Então vamos voltar para um momento em Hebreus, capítulo 15. And verse 16. Hebrews 13. Perdão. Now we look at verse 16. E agora a gente vai ver o versículo 16. Last time we looked at verse 15. Last time. Okay, na última vez a gente olhou o versículo 15, agora a gente vai ver o versículo 16, que diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Okay, I want you to notice there that there is another sacrifice which is pleasing to God. Eu quero que você perceba aqui que existe um outro sacrifício que é agradável a Deus. Have you noticed it in your Bible? Você percebeu isso na sua Bíblia? That at the end of verse 16, it is speaking about a sacrifice that is pleasing to God. No final do versículo 16, ele fala de um sacrifício que é agradável a Deus. I hope it's there in the Portuguese. Okay. Just to make sure you see this. Só para ter certeza que isso está mesmo na versão em português. So, in verse 15, we are being told about the sacrifice of our lips. Então, no versículo 15, nos é dito a respeito do sacrifício de nossos lábios. In verse 16, we are being told about the sacrifice of our hands. E no verso 16, nos é dito a respeito do sacrifício de nossas mãos. In verse 15, we are worshiping God with our lips. No verso 15, nós estamos adorando a Deus com nossos lábios. In verse 16, we are worshiping God with our hands. E no verso 16, estamos adorando a Deus com as nossas mãos. And in both situations, we do it as priests of God. E em ambas as situações nós fazemos isso como sacerdotes de Deus. So it is now in verse 16 that I am emphasizing work. E agora no versículo 16 que está sendo enfatizado o trabalho. We are to be deliberately doing good. Nós precisamos deliberadamente fazer o bem. And we are also to be generous in our lives. E a gente também deve ser generoso na nossa vida. Because as I work with my hands, Porque quando eu trabalho com as minhas mãos, I produce fruit. eu produzo fruto. There are others who do not have that fruit. E outros que não possuem tais frutos. Therefore, I can share some of the fruit that I got with them. E há pessoas que não possuem esses frutos, então eu devo repartir os frutos que eu possuo com tais pessoas. So one of the ways in which you as an individual will show your priesthood Então uma das formas pelas quais você, como indivíduo, vai atuar como sacerdote is by being hard working. é trabalhando duro. Why do I go to school? Por que eu vou para a escola? It's not just to pass exams. Não é só para passar na prova. It is so that I can be better able to look after God's world when I grow up. É para que eu seja melhor capacitado para cuidar do mundo de Deus quando eu crescer. So I study hard Então eu estudo pesado those subjects that I am being taught, aquelas matérias nas quais eu estou sendo exposto, so that when I grow up para que quando eu cresça and I am now working, e agora esteja trabalhando, I know the work that I am doing and I can do a good job. eu
conheça o meu trabalho e faça um bom trabalho. You have enabled me to worship you with my hands. Você me capacitou a adorá-lo com as minhas mãos. And when I become an old man or an old woman, E quando eu me tornar um homem velho ou uma mulher, I can look back eu posso então olhar para trás and say, God, thank you e dizer: Senhor, obrigado for enabling me to worship you with my hands. por me capacitar a servi-lo, adorá-lo com as minhas mãos. I am now living behind a better world than the world I found. Eu agora estou deixando um mundo melhor do que aquele que eu encontrei. I have participated in building your kingdom on earth. Eu participei na construção do seu reino na terra, With these hands you have given me. com essas mãos que o Senhor me deu. That is priesthood. Isso é sacerdócio. That's you as a priest before God, serving Him faithfully 6 days a week. Isso é você atuando como sacerdote diante de Deus, servindo-o fielmente 6 dias por semana. You are saying to God, God, glorify yourself in everything I am doing. Você está dizendo para Deus: Senhor, glorifica-te a ti mesmo em tudo aquilo que eu faço. It is a sacrifice pleasing to you. É um sacrifício no qual Deus se compraz. As I am doing good in this world, Enquanto eu faço bem nesse mundo, and as your creatures are benefiting from my generosity. e enquanto as outras criaturas são beneficiadas pela minha generosidade. That is the reason why a lazy Christian is a scandal in the eyes of God. Essa é a razão porque um cristão preguiçoso é um escândalo aos olhos de Deus. We must never be lazy. Nós jamais devemos ser preguiçosos. God says 6 days you will work. Deus diz: você trabalhará por 6 dias. You will work. Você vai trabalhar. You're not just sitting looking into the sky. You are working. Você não vai ficar só sentado olhando para o céu. Você vai trabalhar. You are my priests, Vocês são meus sacerdotes, looking after my world. cuidando do meu mundo. You must not be lazy. Vocês não devem ser preguiçosos. It is also a scandal to have Christians who are stingy, that is not generous. É também um escândalo cristãos que são, a palavra para a gente é suvinas, né? Avarentos, exatamente. Thank you very much. Because again, it's part of our priesthood. Porque novamente, It's part of our porque de novo é parte do nosso sacerdócio. Because when we have worked hard, we reap a lot. Porque quando nós trabalhamos duro, nós colhemos muito. We must not just say, let me tear down this storehouse and build a bigger one and put everything inside. A gente não deve dizer: bom, agora eu vou derrubar o meu celeiro, construir agora um maior para poder coletar os meus frutos. Because God is going to say to us, you fool. Que Deus vai dizer para nós: louco. Who is going to benefit from all this because I'm bringing you home now? De que valerá tudo isso se eu vou trazer você logo para mim? So if we are God's true priests, Então, se nós somos verdadeiros sacerdotes de Deus, we must work hard nós devemos trabalhar duro and we must give a lot. e nós devemos ser generosos. We must work hard Devemos trabalhar duro and we give a lot. e dar bastante. God is pleased with that sacrifice. E Deus se agrada desse sacrifício. One more area of application and I am done. Mais uma área de aplicação e a gente termina. And it is in terms of our witness to the world. Isso se dá em termos do nosso testemunho no mundo. It's part of our priesthood. É parte do nosso sacerdócio. You see, God has said in Jeremiah that
they will all know me. Veja, Deus diz em Jeremias: eles todos vão me conhecer, From the least to the greatest of them. do menor ao maior deles. In other words, if you are a Christian, then there is knowledge which you have. Em outras palavras, se você é um cristão, então você tem conhecimento. And this world desperately needs to hear of that knowledge. E esse mundo precisa desesperadamente ouvir esse conhecimento. And so one of the ways in which you exercise your priesthood Então, uma das formas pelas quais você exercita o seu sacerdócio is by making sure that through your life and through your words, God is being known. é certificando-se de que pelas suas palavras e pela sua vida, Deus é conhecido. The last passage of scripture we are looking at A última passagem da Bíblia que a gente vai ver is Romans 15, é Romanos capítulo 15. verse 15 and 16. Romanos 15, versículos 15 e 16. And again, you will see that there is priesthood there. E aqui vocês verão novamente que está falando de sacerdócio. Romanos 15, versículos 15 e 16. O texto diz assim: Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. So he is saying here that his work as a minister of Christ Ele está falando que a sua obra como ministro de Cristo is a priestly service to the gospel. é um serviço sacerdotal, um sagrado encargo do Evangelho. Because what he is seeking to do is to offer the Gentiles to God as an acceptable offering. Porque o que ele está tentando fazer é Yes, an acceptable offering. Oferecer uma oferta aceitável. And the reason why they are acceptable, the Gentiles are being offered to God as an acceptable. Ele está oferecendo os gentios a Deus como uma oferta aceitável. And the reason why they are acceptable to God E a razão pela qual eles são aceitáveis a Deus is because they are sanctified by the Holy Spirit. é porque são santificados pelo Espírito. I hope you can see that in those two verses. Eu espero que você consiga ver isso nesses dois versículos. And the only way the Gentiles are sanctified by the Holy Spirit E a única forma pela qual os gentios são santificados pelo Espírito is because they respond to the gospel in repentance and faith. é porque eles respondem ao Evangelho em arrependimento e fé. And they are washed by the blood of E Jesus. assim são lavados pelo sangue de Jesus. And the Spirit of God comes to live in them. E o Espírito de Deus vem habitar neles. Now here, Paul is speaking as a missionary. Aqui, Paulo está falando como um missionário. He is saying that's the reason why I keep going from city to city. Ele está dizendo, essa é a razão pela qual eu sigo de cidade em cidade. It is because I want to bring people to repentance and faith. É porque eu quero trazer as pessoas ao arrependimento e fé. Knowing that as I spread the knowledge of Jesus Christ, Sabendo que enquanto eu espalho o conhecimento de Jesus Cristo, more and more people come to know Him, mais e mais pessoas vêm a conhecê-lo their lives become priestly lives as well, e as suas vidas passam a ser vidas sacerdotais também, pleasing to God. agradáveis a Deus. He says that's what I am doing. Veja, é isso que eu estou fazendo. Now, not all of you are called to be missionaries, Nem todos aqui são chamados para ser missionários, but we are all called to be witnesses. mas todos nós somos chamados para ser testemunhas. Because a witness is simply saying what he knows. Porque a testemunha está simplesmente dizendo o que ela conhece. That's all.
all. He's simply saying, this is what I have seen, this is what I have experienced. That's all. Ela está dizendo, foi isso que eu vi, é isso que eu experimento, é isso. And all of us who are in the new covenant E todos nós que estamos na nova aliança, have come to know God. conhecemos a Deus, We have had our sins forgiven. temos os nossos pecados perdoados, We have learned about all those things in the last 2 days. aprendemos sobre todas essas coisas nos últimos 2 dias, Don't keep that to yourself. e assim, não guarde essas coisas para você, Don't keep it to yourself, não guarde para você, saying it's the job of the pastors. dizendo que essa é a tarefa do pastor. No, the pastors will do the preaching, yes. Não, os pastores vão fazer a pregação, But you must continue to be his witnesses. mas você deve continuar a ser testemunha de Deus. Wherever he has placed you, Em qualquer lugar que Ele coloque você, you must carry with you the fragrance of Jesus Christ, você deve carregar consigo a fragrância de Cristo, spreading the knowledge of Jesus Christ, espalhando o conhecimento de Jesus, so that the kingdom of God can be spreading wherever it is you are. para que o reino de Deus se espalhe por onde você estiver. People must see Christ in you. As pessoas poderão ver Jesus em você. People must hear about Christ from you. As pessoas devem ouvir a respeito de Jesus vindo de você, As a witness. como testemunha, Like that man who was healed, who was blind, born blind, como aquele homem que foi curado tendo nascido cego, who said, there are many things I don't know about Jesus Christ, que disse que tem muitas coisas que eu não conheço sobre Jesus, but one thing I know, mas eu sei de uma coisa: I was blind, he has now made me to see. eu era cego e agora Ele me fez enxergar. That's a witness. Isso é um testemunho. And that's the way you are to spread the knowledge of God. E dessa forma você deve espalhar o conhecimento de Deus. So let me wrap up my last message. Então deixa eu tentar resumir aqui. If we go back to Jeremiah 31, Se nós voltarmos a Jeremias 31, we have seen that God is looking into the future. nós vemos que Deus está olhando para o futuro. And He's saying it is through this new covenant that I'm going to bring about a glorious new day. E Ele está dizendo que é através dessa nova aliança que Ele vai fazer nascer um dia futuro glorioso, um dia novo glorioso. Jerusalem is going to shine brilliantly one of these days. Jerusalém vai brilhar de uma forma impressionante nesses dias. But what we have said tonight Mas o que dissemos essa noite is that He is going to do it through the very people that He has brought into that new covenant. é que Ele vai fazer isso através das mesmas pessoas que Ele trouxe para essa nova aliança. Therefore, each one of us must learn to be responsible. Portanto, cada um de nós deve se perceber responsável. Don't just follow anything and everything that is happening around you religiously. Não saia simplesmente seguindo qualquer coisa de religiosa que está acontecendo por perto. Don't just follow anything and everything that is happening in your society and in your culture. Não saia simplesmente seguindo as coisas que estão acontecendo na sua sociedade ou na cultura. Remember, you know God. Lembre-se, você conhece a Deus. You've got a relationship with God. Você tem um relacionamento com Deus. Those people out there, they don't know God, they don't have a relationship with God. Aquelas pessoas lá fora não conhecem a Deus e nem têm relacionamento com Ele. So you must make sure that you are living the kind of life which is productive to God's kingdom. Então você deve ter certeza de que está vivendo um tipo de vida que é produtiva para o seu reino. That you are worshiping God.
Você está adorando a Deus. that you are working for God, Que você está trabalhando para Deus. that you are witnessing for God, Que você está testemunhando para Deus. seeing His kingdom growing and growing and growing. E vendo o seu reino crescer e crescer e crescer. May God help each one of us to be responsible priests of the new covenant. Que Deus ajude cada um de nós a ser responsáveis sacerdotes de Deus. Amen.